Olá, segundo ano C, estamos aqui para mais uma aula de trigonometria da disciplina de Matemática 2. Hoje nós vamos estudar a trigonometria em triângulos quaisquer. Nós já estudamos anteriormente a trigonometria no triângulo retângulo e a trigonometria no ciclo trigonométrico, né? Hoje nós vamos dar continuidade abordando essa parte da trigonometria, que é a trigonometria em um triângulo qualquer. Quando a gente fala de um triângulo qualquer, é porque ele não é especificamente um triângulo retângulo, como a gente estudou anteriormente. O que é que seria um triângulo qualquer? Um triângulo acutângulo ou um triângulo obtusângulo, certo? Então, com a definição de seno, cosseno e tangente na circunferência trigonométrica, é possível relacionar as medidas dos lados e dos ângulos de outros triângulos, como o acutângulo, que é o triângulo cujos ângulos todos são agudos, menores que 90 graus, e os triângulos obtusângulos, que é aqueles triângulos que têm um ângulo obtuso que é o maior que 90 graus. Então, a trigonometria em si, qual é a definição dela, né? É a relação entre as medidas dos lados e dos ângulos de um triângulo. Não especificamente só o retângulo, mas sim a definição dela é isso, relacionar lado e ângulo de um triângulo, certo? Então, hoje a gente vai ver que é possível, sim, além do teorema de Pitágoras que a gente já usou, das razões trigonométricas seno, cosseno e tangente, aplicar outras relações para triângulos que não sejam retângulos. Como, por exemplo, a primeira delas é a lei dos senos, tá? A lei dos senos é uma lei, né, cujo teorema diz o seguinte: a medida dos lados de um triângulo são proporcionais aos senos dos respectivos ângulos opostos a esses lados. Mais uma vez, a medida dos lados de um triângulo são proporcionais aos senos dos respectivos ângulos opostos, no caso, aos lados. Como assim? Que proporção é essa? Eu tenho um triângulo de lados A, B e C, tá? E lados também A, B e C. O que é que a gente faz para diferenciar no triângulo aqui? Os lados e os ângulos, né? A gente usa as letras maiúsculas, que são vértices e também ângulos, e as minúsculas, né, para representar os lados. Então, essa proporção acontece dessa forma: lado A é proporcional ao seno de A. Lado A está para o seno de A, assim como o B está para o seno de C. Assim como o C, perdão, B está para o seno de B, assim como o C está para o seno de C. Então, mais uma vez, lado A está para o seno de A, assim como o B está para o seno de B. C, assim como o C, está para o seno de C. Tudo isso é igual a uma constante de proporção, que é 2R. Aí surgiu esse R, né? Quem é esse R? Nada mais é do que o raio da circunferência que está circunscrita a esse triângulo. Como assim? A lei dos senos também, além de apresentar a possibilidade dessa relação entre lados e ângulos, ela também faz essa comparação quando o triângulo está inscrito numa circunferência ou a circunferência circunscrita a esse triângulo. Nas situações sempre vai apresentar essa circunferência? Não. Tem situações que simplesmente eu vou analisar, né, fazer essa relação de lados e ângulos sem precisar utilizar a circunferência. Só que o teorema ele se estende também quando esse triângulo está inscrito numa circunferência. Nesse caso, essas proporções são iguais ao diâmetro dessa circunferência. Lembrando, para que isso aconteça, ela tem que estar circunscrita a esse triângulo, né? O triângulo dentro da circunferência, onde os seus vértices tocam, né, essa circunferência. Então, resumindo, lei do seno. Em qualquer triângulo, as medidas dos lados são proporcionais aos senos dos ângulos opostos e essa razão é igual ao diâmetro da circunferência circunscrita a esse triângulo.
Então, aqui nós temos um exemplo. No triângulo ABC abaixo, determine a medida do lado AB e do raio dessa circunferência circunscrita. Então, aqui nesse triângulo, nós temos um ângulo medindo 45 graus, que é o ângulo A, o outro ângulo B, medindo 105 graus. Um terceiro ângulo que eu desconheço a sua medida, e o lado BC desse triângulo, raiz quadrada de 128. Então, a questão está perguntando qual é a medida do lado AB, né? É esse lado aqui, não sei quanto é o AB, tá? E está perguntando também a medida do raio da circunferência que está circunscrita a esse triângulo. Então, podemos aplicar aí a lei dos senos, né? O terceiro ângulo, a primeira coisa que a gente pode determinar é o seu valor. Ele mede 30 graus. Por quê? Porque a gente sabe que a soma dos três ângulos internos de um triângulo corresponde a 180 graus. Então, se um é 45, o outro é 105, aí eu já tenho 150. O terceiro só pode ser 30, não é isso? Então, a gente vai aplicar a lei dos senos. Lado BC, que é o lado que vale raiz de 128, está para o seno de A, que é o ângulo oposto a esse lado BC, assim como o lado AB, que é aquele que nós queremos determinar, né, está para o seno de C, que é o seno de 30 graus. Trocando o BC por raiz quadrada de 128, seno de 45 graus por raiz de 2 sobre 2, deixamos o AB, que é o que a gente quer determinar, sobre 1/2, que é o seno de 30 graus. Resolvendo essa equação, certo? Produto dos meios pelos extremos, a gente chega que AB é igual a raiz quadrada de 64, certo? Raiz quadrada de 64 mede 8. Então, mais uma vez, lembrando, raiz quadrada de 64 é 8. Então, já achamos a medida do lado AB, né? Que a gente queria determinar. Mede 8. Falta a segunda informação, que é o raio da circunferência. Ora, mais 8, né, sobre 1/2. Quem é 1/2? Né? 1/2 é o seno de 30. Então, eu pego AB sobre seno de C, substituindo AB por 8, que é o que a gente acabou de encontrar, sobre o seno de 30, que é 1/2, a gente iguala a 2R, porque nós queremos determinar esse R, que é exatamente o raio da circunferência. 8 dividido por 1/2 é 16, né? A gente repete a primeira e multiplica pelo inverso de 1/2, que é 2. 8 vezes 2, 16. 16 é igual a 2R, R é igual a 8, certo? Então, aí o raio da circunferência é igual a 8. A próxima lei que nós vamos estudar hoje, que também se aplica a qualquer triângulo, é a lei dos cossenos, cujo teorema diz o seguinte: é um teorema um pouco extenso, de primeira leitura talvez a gente não consiga interpretar ou entender muito o que ele está dizendo, mas na prática a gente, observando as equações e relações, a gente consegue entender. Em todo triângulo, o quadrado da medida de qualquer um dos lados é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois, diminuída do dobro do produto da medida desses lados, pelo cosseno do ângulo por eles formado. Então, nós temos o seguinte, né? Um triângulo de ângulos A, B e C, e lados também A, B e C. Então, a gente começa com a lei dos senos da seguinte forma: a gente pega um desses três lados, eleva-se ao quadrado, igual ao quadrado, a soma dos quadrados dos outros dois. Que lembra que teorema que a gente estudou no triângulo retângulo? Teorema de Pitágoras, né? Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Porém, aqui a gente não tem hipotenusa e não temos catetos, né? Só para lembrar a semelhança que é da lei dos cossenos com o teorema de Pitágoras. Depois que a gente faz a soma desses quadrados, a gente vai diminuir o dobro do produto
desses dois lados que a gente acabou de somar aqui o quadrado. Então, A ao quadrado, eu comecei com o lado A. Quadrado de A é igual à soma do quadrado de B com C, menos 2 vezes, sempre é o dobro, de BC, vezes o cosseno de quem? De A, do ângulo oposto ao lado que eu comecei, A. Segunda relação, se eu começar, se eu quero determinar o lado B, eu vou fazer assim, B ao quadrado é igual a A ao quadrado, eu uso os outros dois lados, tá vendo? Mais C ao quadrado, menos o dobro novamente de A vezes C, menos o cosseno de B. B é o ângulo oposto ao lado B. E a terceira relação, C ao quadrado, é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado, menos 2 vezes A vezes B, vezes o cosseno do ângulo C, que é o ângulo oposto ao lado que eu iniciei. Então, essas três relações é chamada de lei dos cossenos, que é aplicada em qualquer triângulo que a gente tenha. Quando é que eu vou usar isso? Que necessidade? Ora, sempre que eu quiser calcular um cosseno, ou quiser encontrar simplesmente o ângulo ou um dos lados, né? Então, aqui nós temos um exemplo. Na figura seguinte, determine a medida do lado AC, que é esse Bzinho aqui, né? É o lado AC. E a medida do ângulo com vértice em A, que é esse ângulo aqui. Determinando AC, né? Chamando o lado AC de B, nós iniciamos a nossa lei dos cossenos pelo B, ó. B ao quadrado. Os outros dois lados a gente conhece, um mede 8 e o outro mede 10. Elevamos ao quadrado, menos o produto, o dobro do produto desses dois lados, né? 2 vezes 8 vezes 10, vezes o cosseno de 50, que é o cosseno aqui, ó, do ângulo oposto ao lado que eu iniciei a minha equação. Fazendo as devidas multiplicações, importante, a questão deve informar, é porque aqui saiu cortado, mas ela informa o valor do cosseno de 50. Você vai substituir aqui, certo? Porque 50 não é um ângulo notável, nem congruente àqueles que a gente estudou. Então, fazendo as multiplicações, nós achamos que B é igual a 7,82. Então, nós achamos o lado AC, que é a medida de B. Para determinar a medida do ângulo com vértice em A, podemos usar a lei dos cossenos, né? Só que agora eu vou começar pelo lado 8. Por que 8? Porque eu quero encontrar o ângulo A, e o lado 8 é oposto ao ângulo A. Isso é uma maneira, mas além da lei dos cossenos, eu também posso usar a lei dos senos, que ao meu ver, também se torna simples, as duas, né? Importante dizer que você aqui, a questão tem que informar os cossenos dos ângulos, né? Porque você não tem esse conhecimento, tá ok? E para finalizar, um exercício, certo? No triângulo a seguir, determine a medida do lado AC, tendo em vista as medidas presentes nele. A questão pede que você use raiz de 2 como 1,4, ou seja, uma aproximação para esse número irracional, e 1,7 para a raiz de 3, também uma aproximação para esse racional. Então, aqui nós temos o seguinte, nós temos dois ângulos, um medindo 45 e o outro medindo 60, um lado medindo 10 e o outro medindo x. A gente quer determinar exatamente esse x, tá? Então, aqui nós usamos a lei dos senos. O lado 10 está para o seno de 60, assim como o lado x está para o seno de 45. Substituindo o seno de 60 por raiz de 3 sobre 2 e o seno de 45 por raiz de 2 sobre 2, eliminamos esse 2 aqui, tá? Que são denominadores iguais na equação. Fazendo o produto dos meios pelos extremos, nós chegamos à medida de x. X é igual a 8,2. Espero que tenha ficado claro. E eu estou passando em anexo uma atividade para reforçar esse conteúdo. Um abraço a todos.